Missionários da Luz, capítulo 10, falando de materialização. Vi que o irmão Alencar, depois de ligar-se profundamente à organização mediúnica, tomava forma. Ali mesmo, ao lado da médium, sustentada por Calimério e assistida por numerosos trabalhadores. Aos poucos, valendo-se da força nervosa exteriorizada de vários materiais fluídicos, extraídos no interior da casa, aliados a recursos da natureza, Alencar surgiu aos olhos dos encarnados perfeitamente materializado. Inclusive, com aquela saudação que acabamos de mostrar aqui. Vou repetir: meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. E pede para cantar. A médium era o centro de todos os trabalhos. Cordões tenuíssimos ligavam-na à forma do controlador, e quando tocávamos levemente na organização mediúnica, o amigo corporificado demonstrava evidentes sinais de preocupação. O mesmo acontecendo à jovem médium em relação a Alencar. Então, primeiro, o irmão Alencar se liga profundamente a essa organização mediúnica. É muito mais profundo do que um processo que acontece na reunião mediúnica, na manifestação mediúnica, simplesmente numa reunião. Os gestos incontidos de entusiasmo dos assistentes, que tentavam cumprimentar diretamente o mensageiro materializado, repercutiam desagradavelmente no organismo da intermediária. Gestos de entusiasmo. Olha que interessante. O irmão Alencar entreteve pequena palestra diante dos companheiros terrestres extasiados. Me impressionavam a beleza do fato, a realidade da materialização, dando ensejo a dilatadas esperanças no futuro humano, quanto à fé religiosa, à filosofia confortadora da imortalidade e à ciência enobrecida a serviço da razão iluminada. Tem muito que avançar nesse processo, quem sabe, aí a gente já comentou também, estamos apenas relembrando, quem sabe algo mais acontecendo em outro nível, em função da própria evolução do ser humano. Quem sabe? Estou avançando meio rápido aqui, porque é para a gente realmente chegar onde a gente quer. Alexandre considerou: repare na grandeza do acontecimento. O médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor desta reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem o mensageiro, repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. E indaguei: mas esta força nervosa é apenas propriedade de alguns privilegiados? Replicou Alexandre: não, todos os homens a possuem. Todos os homens a possuem, com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação, é o que a Kelly comentou. O homem não abusará no setor do progresso espiritual como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Forças de destruição e miséria.
neste campo de realizações sublimes, a que nos sentimos ligados, a ignorância, a vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Aqui já diz tudo para nós. Tudo. Esse finalzinho do capítulo, ele realmente mostra a real condição para se trabalhar com a materialização. Não é uma coisa simples. Ao apelo de Alencar e com o concurso generoso de Calimério, materializaram-se mãos e flores à maneira de mensagens afetuosas para os assistentes. Vou mostrar aqui também. Continuando, para a gente já chegar no final e já ir para o complemento. Reinava grande alegria entre todos, com exceção do senhor P, aquele que foi isolado, que chegou no ambiente, mostrava ali alguns sinais de embriaguez, que revelava intraduzível mal-estar, sob o controle direto de vários trabalhadores espirituais que lhe neutralizavam a nociva influência. Ao que nós comentamos antes, quando entramos nessa discussão aqui, alguém ali incumbido de manter essa neutralização. Dando trabalho para os nossos irmãos espirituais? Com certeza. Era forçoso confessar que, para tamanhas manifestações de serviço e tão sublimes bênçãos, era muito reduzido o entendimento dos encarnados. Alexandre respondeu: e Jesus? Considera que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no templo de Jerusalém? Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Nada se perde. Tudo se aproveita, na verdade. Então, materializaram flores, mãos. Mais do que isso, no processo de materialização foi um monte de coisa. Materialização de Kate King. Em 1872, contava a senhorita Cook 16 anos. Interessante, né? Todos os médios naquela época, né? Mais ou menos nessa idade. Desde a mais tenra idade, via espíritos e ouvia vozes. Parece com alguma coisa que a gente vê por aí, né? Mas, como somente ela observava esses fatos, seus pais nenhuma confiança depositavam em suas narrativas. Nenhuma. Como também acontece nos dias de hoje ainda. Depois de haver assistido a algumas sessões espíritas, veio-se a saber que a mocinha era médium e que obteria as mais belas manifestações. No jornal O Espiritualista ocorreu um curioso incidente. Ouviram de súbito bater nos vidros de uma janela. Aberta esta, ninguém viu coisa alguma. Fez-se, porém, ouvir a voz de um espírito dizendo: Senhor Cook precisa mandar limpar suas calhas se não quiser que os alicerces de sua casa sejam abalados. As calhas estão entupidas. Muito surpreendido, procedeu ele a um exame imediato. Era exato. Chovera e o pátio da casa estava cheio da água que transbordara das calhas. Ninguém sabia desse incidente antes que o Espírito o houvesse revelado daquela forma notável. Detalhe, por que aconteceu isso com o Sr. Cook? A família não acreditava. Aquele incidente estranho chamou atenção, um comunicado: está acontecendo isso. Observa lá. Ele observou. Era fato.
Aí já abriu alguma coisa na mente do Sr. Cook? Com certeza. Já começou a mudar, criando uma condição para o trabalho que viria depois. A 22 de maio de 1872 ocorreu a primeira materialização de Kate King. A própria médium narrou o fenômeno. O que o espírito pediu da Kate King? Solicitou óleo fosforescente a fim de tomar o fósforo necessário, devido ao fraco desenvolvimento da minha mediunidade. Isso ela narrando. Então o espírito, no primeiro contato, pediu: providencia isso aí. Continuando. Ela quer iluminar a sua figura para se tornar visível. Kate mostrou-se na abertura das cortinas, seus lábios se moveram e por fim conseguiu falar. Todos puderam ver-lhe o movimento dos lábios. Isso já no processo acontecendo, depois que ela tomou todas as providências. Então todos puderam ver-lhe o movimento dos lábios. Como eu, do lugar onde estava, não a visse bem, pedi-lhe que se voltasse para mim. Normalmente o médium, ele fica isolado e ele às vezes não acompanha o processo, às vezes ele entra num processo também de sono profundo. Tá? O espírito me respondeu: mas de certo falo-ei. A linguagem da época, né? Vamos manter. Vi então que só estava formada a parte superior do seu corpo, o busto, sendo o resto da aparição uma espécie de nuvem ligeiramente luminosa. Após breves instantes de espera, o espírito Kate começou por trazer algumas folhas frescas de Hera, planta que não existe no nosso jardim. Propositalmente, vão trazer de outro lugar, às vezes até distante da casa ali, para chamar a atenção. Na verdade, ali até procurando impressionar mesmo naquele primeiro momento. Depois todos vimos aparecer fora da cortina um braço cuja mão segurava a garrafa luminosa. Mostrou-se uma figura com a cabeça coberta de uma porção de pano branco e todos a percebemos distintamente. Esteve 2 minutos e em seguida desapareceu. Eu fiquei muito impressionada quando o espírito se aproximou de mim. Da última vez que se apresentou na junção das cortinas, demorou-se uns bons 5 minutos. Kate King encerrou a sessão implorando para nós as bênçãos de Deus. Exprimiu a sua alegria por se ter podido mostrar. Gabriel Delano narrando isso para nós. Participou disso, a própria narrativa da médium, na obra A Alma é Imortal. Mas vamos mais. Materializações de Peixotinho. Estou mostrando só o texto aqui agora, não vou me mostrar não, porque é um texto que a gente vai praticamente ler aqui com poucos comentários. O Peixotinho teve ação destacada no movimento espírita brasileiro por suas excepcionais qualidades mediúnicas, principalmente no que tange às materializações, e seu comportamento moral como um homem de bem. Nasceu no estado do Ceará em 1905. Passou sua infância em Fortaleza e muito cedo sua mãe deixou o plano terrestre. Interessante, né? A mãe deixar o plano terrestre, como aconteceu com o Chico, muito cedo. Iniciou sua educação em um seminário. Nessa ocasião, lhe vieram dúvidas sobre a existência de Deus, pois seu espírito não aceitava as explicações que recebia para justificar as diferenças sociais, tão marcantes no Nordeste, naquela época tão mais sofredor que hoje. Então, para ele, como até nos dias de hoje, algumas explicações não satisfazem o ser. O Espiritismo esclarece tudo isso para nós.
Também não aceitava as justificações que ofereciam para o nascimento dos anormais. Por que tudo isso? E um monte de outra coisa. Por quê? Na doutrina a gente consegue realmente ter essa informação que satisfaz. Assim, vendo o quadro do sofrimento estampado aos seus olhos, começou a descrer da bondade de Deus e de sua existência. Até que pouco mais tarde a doutrina espírita lhe explicasse. Na terra de Bezerra de Menezes surgiu sua mediunidade em forma obsessiva. No primeiro momento foi obsessivo. Teve que lidar com isso. Era dono de grande força de vontade e procurou reagir. Procurou reagir e conseguiu. Superou a dificuldade. Surgiu um caso de desprendimento, sendo considerado morto. Despertou após mais de 20 horas de amortalhado. Saiu do corpo e não voltou. Como às vezes acontece com alguns médicos, deslumbra do lado de lá, quero ficar aqui, não quero voltar não. Não voltou. Continuando. Depois veio uma paralisia que o prostrou por 6 meses, sem que a família procurasse os recursos do espiritismo. Até esse momento, sem solução. Contudo, um dia, a ativa e abnegada febre cearense enviou confrades a visitá-lo e com passes e preces o libertaram. Interessante a história dele. No Espiritismo, prestou seus serviços em convívio amigo e fraterno. Em 1948, encontrou com Chico Xavier. Em Pedro Leopoldo, várias foram as reuniões de materialização e tratamento. Tratamento de pessoas. Vários tratamentos. Como a gente comentou aqui, tratamentos em outro nível, em outras bases. O Espírito tem toda a informação ali do seu paciente. É aquele raio-x completo, é muito mais do que raio-x, muito mais do que ressonância magnética, etc, etc. Ou se tem alguma coisa mais avançada hoje, muito mais do que tudo que nós conhecemos. O Espírito sabe exatamente onde é que é o problema e como atuar. Apesar de sua eficiência no receituário, foi um sofredor, portador de asma e que compreendia ser essa a sua aprovação. Aceitar. Apesar de todos os sofrimentos, era alegre e brincalhão e por muitos considerado uma criança grande. Um detalhe também interessante. Viveu pobre e exclusivamente dos seus vencimentos de oficial do Exército. Ele era um oficial do Exército. A foto que nós vamos mostrar dele aqui é com a farda. Dedicou-se muito ao tratamento de casos de obsessão, chegando mesmo a levar doentes ao próprio lar, onde os hospedava junto de sua família. Passou por testemunhos sérios e sofreu ingratidões que soube perdoar, não desanimando nunca de servir. Mais um que passa por esse tipo de situação. Os apóstolos do Cristo, não foi assim? Chico Xavier, não foi fácil. Jesus não foi fácil. Kardec não foi fácil. Dificuldades enormes ali. Enfrentou tudo com coragem. Uma informação interessante que a gente traz aqui também, ligado a isso, o mundo riu estupidamente de Pasteur. E ninguém riu mais dele do que os médicos do seu tempo. Assim como o Espiritismo, Pasteur apresentava também um mundo invisível, mas real, o dos infinitamente pequenos, microscópicos. Quando surgiu, isso foi uma revolução no mundo. Os próprios médicos do tempo riam dele. Francisco Lins Peixoto, tinha esse nome de Peixotinho, grande médium brasileiro de efeitos físicos. Olha o que eu comentei com vocês.
para atuar na materialização, médium de efeitos físicos. Probabilidade muito maior quando apresenta-se nessas condições. Então, para a nossa reunião de materialização, que nós pretendemos criar lá na frente, nós vamos precisar daquele médium de efeitos físicos. Se alguém conhece, pode chamar. Vem aqui participar conosco. Primeira manifestação de Keita Kinnik. Olhem aí as fotos. Os fenômenos de materialização constituem as mais altas demonstrações da imortalidade. Olha a clareza da materialização. Parece realmente uma pessoa presente no ambiente. Mas quando você olha ali para os pés, veja lá, tá vendo, Roberto? Parece que vai sumindo, né? Você não vê realmente os pés. É tipo uma fumaça, uma nuvenzinha ali. Aí nós estamos vendo aqui agora o Peixotinho. Ele aqui, deitado na cama. Temos um outro... Eu tenho o nome dessas pessoas aqui. Esse aqui, ó, nessa figura da direita, onde... Ver se eu consigo mostrar aqui. Esse aqui é o Conan Doyle. Essa cara aqui que aparece aqui é do Conan Doyle. Certo? Na manifestação com essa senhora que é Meire, parece o nome dela. Hein? Olha aqui nessa da direita também tem vários rostos. Tem esse, né? Tem esse aqui, tem um outro aqui, tem mais aqui embaixo, outro aqui. Tudo aparecendo ao mesmo tempo. Como é que você montagem? Fica até difícil, é complicado. Você vendo, chegando lá, aquela aparição ali leitosa, fumacenta, né? Fica até difícil de você realmente burlar isso. Tá? Então, aquilo que a gente já comentou, saindo da boca, do nariz, dos ouvidos, principalmente, e, se não me engano, às vezes até envolvendo os olhos. Tá? Principalmente boca e nariz, mas sai dos ouvidos também. E ainda mais, ligando-se uma manifestação com outra. Um médio aqui, outro médio do lado, liberando o ectoplasma, nós estamos vendo isso aqui, e faz uma ligação e materializa o espírito. Nessa figura do meio de baixo, a gente vê o Chico Xavier. Tá? Chico Xavier ali presente. E também na outra, aqui do lado. Aqui também. Era o Chico aí. Tá? Essa aqui é a... Essa aqui é a Meimei. E essa aqui é a manifestação da Meimei, com Peixotinho. Certo? Não é um espírito muito elevado, mas também não é um espírito inferior. A gente sabe que espíritos mais elevados não aparecem nas materializações. Mas é um espírito que merece todo o respeito. Uma condição aí que pode nos ajudar muito e tem feito isso. Então, nas fotos, processo de liberação ectoplásmica, materialização parcial de Dona Maria Gonçalves Duarte, são as figuras que eu mostrei ali. Do espírito Ana, em 1953, onde se observa um médium Peixotinho em transe, deitado sobre a cama.
esse médium realizou experiências que permitiram a materialização de amigos conhecidos do Chico, Meimei, André Luiz, etc. E da boca da médium Meire, rostos minúsculos que inclui ali o Conan Doyle, que eu mostrei. Tá. Agora, quer que mostre alguma coisa? Quer que volta? Ou não? Tranquilo? Para frente. Vamos para frente? Certinho até agora? Na live está tudo lá, depois se vocês quiserem retomar, tá? Estou mostrando tudo também. Então vamos para frente. Ah, peraí, eu mostrei aqui, mas não mostrei para o pessoal. Eu já falei, então só vou mostrar agora para o pessoal na live. Francisco Lins Peixoto, Peixotinho, a Kate King, comentário que a gente fez, aquilo que a gente comentou, Conan Doyle, deixa eu ver se está vendo aqui agora, tá, Conan Doyle aparecendo aqui, vários rostos, eu acredito que a setinha aparece lá também, acho, aparece sim, e aquele comentário de mais de um médium, Chico Xavier aqui, no meio embaixo, Chico Xavier aqui de novo, a Meimei e a Meimei manifestando. E aquilo que eu comentei também. Dona Maria Gonçalves Duarte, o Espírito Ana, materialização ali de Meimei, André Luiz, junto com o Chico presente, emissão de ectoplasma da boca da médium Meire de rostos minúsculos. Curiosidade durante uma das reuniões de materialização. Olha que interessante o título que nós estamos trazendo aqui. Sobre o caso com William Volkmann, em dezembro de 1873, durante uma sessão em que se achavam entre os convidados o conde e a condessa de Caithness, o conde de Medina Pomar e um certo W. Volkmann, Kate King mostrou-se tão nitidamente que despertou suspeitas neste último, a ponto de pensar que era uma pessoa encarnada ali presente. Olha que coisa! O nível dessa manifestação. Volkmann subitamente avançou contra Kate King, agarrando uma de suas mãos e prendendo-a pela cintura com o outro braço. É como se tivesse físico ali. Estabeleceu-se uma luta na qual dois amigos da médium tentaram socorrer Kate King. O advogado Henry Dunphy conta que ela pareceu perder os pés e as pernas e, fazendo um movimento semelhante ao de uma foca na água, escapuliu sem deixar traços de sua existência corporal, tendo desaparecido, inclusive, os véus brancos em que se envolvia. Segundo Volkmann, ela libertou-se violentamente. Mas o fato incontestável é que, uns 5 minutos mais tarde, quando se restabeleceu a calma e a cabina foi aberta, foi encontrada Florence Cook perfeitamente composta em seu vestido preto e calçada com suas botas. 5 minutos. As amarras que a prendiam estavam intactas. Amarras difíceis de se fazer. Não se fazia em 5 minutos nem pensar. Por isso o detalhe. Assim como o laque impresso com o sinete do anel do conde de Caithness. Tal como no início da sessão, foi-lhe dada uma busca, mas não se descobriu qualquer vestígio de vestes ou véus brancos. Como resultado da brutal prova, a médium adoeceu. Confirma tudo aquilo que a gente discutiu aqui sobre isso. Do nível, da qualidade,
da condição das pessoas que têm que estar presentes num trabalho desse. Terminamos de mostrar o que a gente queria.